Plano de saúde Seguros Unimed é bom? O que cobre? Onde atende? Quanto custa? Qual a diferença entre o convênio Seguros Unimed e a Unimed da minha cidade? Fica aqui que eu vou te falar tudo sobre esse convênio. Olá, eu sou a Patrícia, sou corretora de seguros, especialista em planos de saúde. Muitas pessoas têm dúvidas de como funciona o plano de saúde da Seguros Unimed. Então eu vou tentar sanar essas dúvidas aqui, ou pelo menos algumas delas, tá? Aqui eu vou falar sobre qual a diferença entre a Seguros Unimed e as outras Unimedes, onde atende, quem pode contratar, quem você pode incluir como dependente, quais são os planos disponíveis e quais as diferenças entre eles, coparticipação, como funciona o reembolso, quais são as carências e também vou falar um pouquinho sobre os preços. Então vamos lá. Primeira coisa, acho que essa é a maior dúvida. Qual a diferença entre a Seguros Unimed e as outras Unimedes? Olha só, você vai conseguir identificar cada uma já pelo logotipo. As Unimedes verdinhas, que tem o símbolo verde, obviamente, né, são as cooperativas e normalmente tem atendimento mais focado na região de cada uma. Normalmente, tá? Mas nem todas. Algumas têm opções de plano com atendimento nacional também. Alguns exemplos de Unimedes locais: Unimed Campinas, Unimed Rio, Unimed Curitiba, Belo Horizonte. Tem também a CNU, que é a Central Nacional Unimed, que atende em alguns estados. Tem várias Unimedes verdinhas, tenho certeza que você conhece alguma. Já a Seguros Unimed tem o logotipo azul. Ela é bem diferente das verdinhas porque ela é a seguradora da Unimed. A Seguros Unimed pertence ao grupo Unimed, elas são co-irmãs. Mas como as outras normalmente têm planos regionais, a Seguros Unimed foi criada para atender os clientes que queriam um plano nacional, com reembolso e com hospitais renomados nas grandes cidades. Outra diferença entre elas: nas Unimedes verdinhas, cada uma faz a sua regra, então cada uma tem planos diferentes. Algumas fazem planos diretamente para a pessoa física, outras não. Algumas têm planos nacionais e outras não. E cada uma tem uma administração financeira independente. Como a administração é independente, algumas são bem administradas e outras nem tanto. Tenho certeza que se eu perguntar aqui: você gosta da Unimed da sua cidade? Algumas pessoas vão responder que adoram e outras vão dizer que o atendimento é péssimo e ainda tem gente que pode falar que a Unimed da cidade fechou. Pois é, tem algumas cidades que aconteceu isso. Então, quando a gente fala das Unimedes locais, as opiniões variam muito porque depende de cada cidade. Já a Seguros Unimed, apesar de ser do grupo, não tem nada a ver com as Unimedes locais. Os planos da Seguros Unimed são os mesmos para todo o Brasil e as regras são as mesmas. As regras não mudam de acordo com a cidade. É importante você saber essa diferença. E onde atende? A Seguros Unimed tem planos nacionais, então vai atender todo o Brasil. Uma pergunta que todo mundo faz: se eu tiver um plano da Seguros Unimed, eu vou ter atendimento nos médicos, nas clínicas das Unimedes locais também? Pois é, essa mesma pergunta a gente fez para a nossa gerente da Seguros Unimed. E a resposta que ela deu para a gente foi: em 90% da rede das Unimedes locais tem atendimento sim, mas não é 100%, então tem alguns casos que não tem. O que eu posso dizer para vocês é que a Seguros Unimed é uma das seguradoras que tem a maior rede de atendimento. Eles têm rede em quase 90% das cidades do Brasil, justamente por causa desse intercâmbio que a Seguros Unimed faz com as Unimedes locais. Aqui na nossa corretora, a gente faz uma busca detalhada da rede de atendimento para os nossos clientes, de acordo com cada cidade, que é para não ter dúvida de onde o plano vai atender. Tá? Agora vamos para um assunto um pouco polêmico. Quem pode contratar? A Seguros Unimed trabalha com duas formas de contratação. Eles têm planos empresariais que vão desde uma empresa bem pequena, familiar, até uma grande empresa. Essa pequena empresa pode ser até o MEI, o microempreendedor individual, sabe? E já dá para fazer o plano a partir de 2 pessoas no contrato. E se você não tem CNPJ, dá para contratar através do plano coletivo por adesão, que é de acordo com a sua profissão. Se você não sabe como funciona o plano por adesão, a gente tem um vídeo que explica como isso funciona, tá? Eu vou deixar o link aqui. Infelizmente, a Seguros Unimed não faz planos individuais, ou seja, ela não faz planos diretamente para a pessoa física. Essa que é a parte da polêmica. Então, só pode contratar quem tem CNPJ ou pelo plano coletivo por adesão. Eu sei que muita gente reclama que as seguradoras não fazem plano para pessoa física e eu também gostaria que a gente tivesse mais opções de planos individuais.
mas essa é a nossa realidade, né? Infelizmente. E as seguradoras e as operadoras, elas não são obrigadas a fazer se elas não têm interesse. Mas não desanima não, tá? Quem é pessoa física pode contratar seguros Unimed e outros planos também, de acordo com a profissão. Beleza? Se você quiser saber como isso funciona, é só chamar a gente aqui que a gente te ajuda com a contratação. Já vou aproveitar e falar quem você pode incluir como dependente no plano da Seguros Unimed, tá? Nessa questão, eles são um pouquinho mais engessados que as outras. Só dá para incluir como dependentes cônjuge ou companheiro, companheira, né? Filhos ou enteados solteiros até 39 anos, netos solteiros até 39 anos. Isso no plano empresarial. No plano por adesão, só pode colocar cônjuge e filhos. Agora vamos ver quais são os planos que a Seguros Unimed tem? Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o que os planos cobrem. Todos os planos são obrigados a cobrir os procedimentos que estão na lista da ANS. São quase 4.000 procedimentos, é uma lista bem grande, mas em resumo, todos os planos cobrem consultas, exames, procedimentos. Procedimento é o que não se encaixa em exames, como fisioterapia, por exemplo. Internações, cirurgia e parto. Mesmo todos os planos cobrindo a mesma coisa, ainda tem várias opções de planos para você escolher. E a diferença entre eles, basicamente, são rede de atendimento e os valores de reembolso. Tem mais algumas diferenças, mas as principais são essas, tá? Eu falei agora há pouco que todos os planos da Seguros Unimed têm atendimento nacional, né? Mas agora tem uma novidade. Eles têm um plano novo que é regional. É o plano essencial. Só que só tem para as cidades de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá e Osasco. Esse plano regional vai atender só nessas cidades, mas tem atendimento de urgência e emergência nacional, pelo intercâmbio com as outras Unimedes. Os planos nacionais disponíveis são compacto, efetivo, completo, superior e sênior. A diferença principal entre eles é a rede de atendimento de cada um, principalmente de hospitais. Então, a lista de hospitais, ela vai aumentando conforme o plano. Só o compacto e o efetivo, que os hospitais são praticamente os mesmos. A diferença é que o compacto é enfermaria e o efetivo é apartamento. Nos outros planos, os hospitais mudam. Por exemplo, o plano efetivo tem os hospitais X. Aí o plano completo tem os hospitais X mais os hospitais Y. O superior tem os hospitais X, Y e mais os hospitais Z. E assim por diante. É tipo uma escada, sabe? Vai aumentando a lista conforme vão aumentando os planos e os preços vão indo na mesma proporção. Se você chamar a gente aqui para fazer um orçamento, uma das perguntas que a gente vai te fazer é: qual o valor aproximado que você imagina pagar no plano? Ou quais hospitais você quer ter atendimento? A gente pergunta isso para poder ter um norte na hora de começar a busca dos planos para você, tá? Daí você vai analisando a rede junto com o preço e a gente vai chegando na escolha do melhor custo-benefício para o seu caso, entendeu? Aproveitando, se você tiver interesse num orçamento personalizado, é só entrar em contato com a gente aqui, tá? E o nosso link do WhatsApp tá aqui na descrição. Aqui a gente te orienta e te ajuda com a contratação, beleza? E o plano com coparticipação da Seguros Unimed, vale a pena? Bom, para quem não sabe o que é coparticipação, funciona assim. No plano com coparticipação, você vai pagar uma mensalidade mais barata e quando você for numa consulta ou fizer algum exame, por exemplo, você vai pagar um valor à parte para cada coisa que você usar. Já no plano sem coparticipação, tudo que você usar está incluído no valor da mensalidade, não tem nenhum pagamento a mais. Aqui a gente tem um vídeo sobre coparticipação. Assiste lá depois, tá? Se você tiver interesse. A Seguros Unimed cobra um percentual de coparticipação e não um valor fixo. Tem duas opções de coparticipação, 20% ou 30%. Provavelmente você vai raciocinar assim: tá, então se o médico que eu vou cobra R$300 pela consulta no particular, e o meu plano tem 30% de coparticipação, vou pagar R$90 de coparticipação? É isso? Não, não é bem assim que funciona. O percentual é cobrado em cima do que a Seguros Unimed paga para o médico. Ah, tá, entendi. Então, quanto ela paga para o médico? Não sabemos. Esse que é o problema. Cada médico, cada clínica e cada laboratório pode ter um acordo diferente com a Seguros Unimed. Mas, para você não ficar totalmente no escuro sobre qual vai ser o valor da coparticipação, né? Eles têm um valor máximo de coparticipação em cada item. Esses valores máximos variam dependendo do plano, mas eu vou dar um exemplo aqui só para você entender melhor. Suponhamos que você vai passar numa consulta e que você tenha o plano efetivo
com 30% de coparticipação. E suponhamos que esse médico que você passou receba R$200 da Seguros Unimed pela consulta. O valor de coparticipação seria de R$60, que é 30% de R$200, certo? Só que o valor máximo que vai ser cobrado pela consulta no plano efetivo é de R$30. Deu para entender? Esse que é o limitador. Tem uma tabelinha com os valores máximos de todos os planos. Eu vou deixar aqui para você dar uma olhada. Importante, internação não tem cobrança de coparticipação na Seguros Unimed. Isso é uma coisa boa. Agora, minha opinião sobre a coparticipação da Seguros Unimed. Eu, particularmente, não gosto da coparticipação por percentual. Por quê? Mesmo tendo um valor máximo para cada procedimento, não tem um limitador mensal de gastos, como algumas seguradoras têm. Mas cada caso é um caso. Para saber se vale a pena ou não, é melhor a gente trocar uma ideia sobre a sua situação. Se você não tiver nenhum problema de saúde que exija um acompanhamento frequente, né? E se o valor do plano com coparticipação for bem menor do que o sem copar, pode ser que vale a pena sim. Se você tiver interesse, a gente pode analisar a sua situação e fazer as contas junto com você. Depois nós te ajudamos com a contratação, ok? Só chamar no WhatsApp. Eu ainda vou falar sobre reembolso, carência e vou falar um pouquinho sobre os preços. Mas antes, se você estiver gostando, se inscreve aqui no canal e deixa um joinha, por favor. E reembolso, como funciona? Bom, para quem não sabe, reembolso funciona assim. Caso você queira passar por um médico que não atenda pelo plano, você vai pagar essa consulta no particular e depois você pede o reembolso para o convênio. Só que o reembolso é feito de acordo com os valores da tabela de reembolso do plano que você escolher. E cada um tem um valor diferente. Eu vou deixar aqui o valor de reembolso de consulta de cada plano, tá? Para você ter uma ideia. Dá uma olhada. Uma informação importante sobre reembolso e que às vezes gera muita dúvida. Tudo o que é coberto pelo plano tem reembolso. E o que o plano não cobre não tem reembolso. Fácil assim. Algumas perguntas que já fizeram aqui pra gente. Tô grávida e não tenho plano, então eu vou ter carência para parto. Beleza. Mas eu posso pedir reembolso? Não, né, gente? Se tá na carência, não tem cobertura. E se não tem cobertura, não tem reembolso. Outra. Plano de saúde cobre cirurgia plástica? Não. Tá, mas então eu posso fazer e depois pedir o reembolso? Também não, porque se não cobre, não tem reembolso, né, gente? Infelizmente, a gente não tem uma tabela pronta com todos os valores de reembolso, porque, como eu disse, tudo que o plano cobre pode ser reembolsado. E na lista de cobertura são quase 4.000 procedimentos. Mas quando você já tiver o plano, dá para saber o valor do reembolso do procedimento que você quiser fazer. Com o número da carteirinha, dá para pedir uma prévia de reembolso para a Seguros Unimed. Um exemplo que acontece com frequência aqui. Você precisa fazer uma cirurgia e o seu médico não atende por nenhum convênio, tá? Então, você vai pagar os honorários médicos direto para ele. Daí, você quer saber qual vai ser o valor do reembolso dessa cirurgia antes de fazer, para você poder se programar. Dá para fazer isso. Aqui na nossa corretora, a gente tem um departamento de pós-venda que ajuda os nossos clientes com tudo o que o cliente precisa depois que fechou o contrato, inclusive com a prévia de reembolso. A gente não cobra nada a mais por esse serviço, tá? Só que tem que fechar o plano aqui com a gente, beleza? Agora vamos falar sobre carências. São duas situações. Se você ainda não tem nenhum convênio, você vai ter que cumprir algumas carências, tá? As carências mudam dependendo do tipo de contrato e do número de pessoas. Vou dar um exemplo de carências aqui para contratos empresariais de 2 a 9 pessoas. Urgência e emergência, 24 horas. Consultas, 15 dias. Exames básicos, 15 dias. Exames especiais, 30 dias. Internações e cirurgias, 180 dias. Parto, 300 dias e, se você já tiver algum problema de saúde, tem carência de 24 meses para exames e procedimentos de alta complexidade e internações que tenham ligação com esse problema que você já tem. Exames e procedimentos de alta complexidade são aqueles que envolvem alta tecnologia e alto custo. Por exemplo, tomografia, ressonância, hemodiálise, quimioterapia, nessa linha, tá? A outra situação é se você já tem um convênio, já cumpriu as carências e quer migrar para a Seguros Unimed sem ter que cumprir carência de novo. Nesse caso, entram mais duas possibilidades, tá? Existe o processo de aproveitamento de carências e o processo de portabilidade das carências.
são coisas diferentes. Os dois têm várias regrinhas que têm que ser cumpridas. No processo de aproveitamento de carências, você entra no plano novo sem ter que cumprir novas carências. Mas tem duas carências que você vai ter que cumprir: parto e doença pré-existente. Na portabilidade, você não vai ter que cumprir mais nada de carências, nem mesmo carência de doença pré-existente. Tem algumas seguradoras que não permitem que os corretores façam o processo de portabilidade, só o de aproveitamento de carências. Mas a Seguros Unimed permite que a gente faça o processo de portabilidade. Só que, para dar certo, tem que estar tudo de acordo com as regras da ANS. Então, seja qual for o seu caso, chama a gente aqui no WhatsApp que nós te damos todas as informações, nós analisamos o seu caso e te ajudamos com o aproveitamento de carências ou com a portabilidade. Vai depender da sua situação. Finalmente, vamos falar dos preços. Olha, gente, eu sei que vocês esperam uma tabela pronta com os preços. Quase todo mundo que chama a gente aqui fala: me manda a tabela, por favor. Mas infelizmente não é assim que funciona. Eu vou explicar por quê. Olha só, se o plano for empresarial, para a gente te passar os preços, nós vamos ter que entrar no sistema da Seguros Unimed e informar o número do seu CNPJ, código de atividade da empresa, região de atendimento, escolher se é com coparticipação ou não, qual o percentual de coparticipação, a quantidade de pessoas, as idades, os planos, daí sai o preço. E se o plano for por adesão, vai depender da formação e da região, porque cada estado tem uma tabela diferente. Então, se você chamar a gente aqui, de cara, nós vamos fazer umas perguntas para justamente conseguir te passar os preços. Aí você pensa, tá, mas esses planos da Seguros Unimed são baratos ou são caros? Se a gente comparar com os planos das Unimedes locais, são mais caros, né? Porque as Unimedes locais normalmente são planos regionais e os planos da Seguros Unimed são nacionais. Mas se a gente comparar os planos com outras seguradoras, como Bradesco ou Sul América, por exemplo, eles ficam na mesma faixa de preço. Às vezes mais barato e às vezes mais caro. Vai depender da região, das idades e tudo mais. Nós já tivemos aqui vários casos de clientes que já tinham planos de seguradoras e mudaram para a Seguros Unimed para reduzir o custo e deu certo. Então, de novo, se você quiser uma cotação, chama no WhatsApp que a gente faz para você, com prazer. Por fim, eu vou dar a minha opinião sobre a Seguros Unimed. Em termos de atendimento, que é o mais importante no plano de saúde, né, é excelente. O meu plano atualmente é da Seguros Unimed, eu estou bem satisfeita. As autorizações são rápidas e eu sempre peço reembolso pelo aplicativo, é bem fácil de usar. Outra coisa boa que eu já falei aqui é com relação à rede de atendimento. Em qualquer cidade do Brasil tem atendimento de alguma Unimed. Outro dia eu estava viajando e precisei de uma consulta de pronto-socorro. Foi nada grave não, só uma indisposição. E eu estava numa cidade bem pequenininha de Minas. Fui na Santa Casa da cidade e a autorização foi através da Unimed da cidade. Foi na hora, super rápida, fiquei bem contente. O que eu tenho de reclamação da Seguros Unimed é com relação à contratação. Tem algumas questões que atrapalham o processo de contratação, como por exemplo, tem algumas Unimedes locais que não permitem a comercialização da Seguros Unimed na região. Às vezes até autoriza, mas só de alguns planos. Aqui, como a gente atende todo o Brasil, tem regiões que a gente não consegue comercializar Seguros Unimed por causa disso. Outra coisa é que o processo de implantação é um pouco mais demorado que as outras seguradoras. Às vezes os clientes reclamam da demora e a gente não tem muito o que fazer. Mas, fora isso, quando o contrato está implantado e você tem acesso ao aplicativo, funciona super bem, recomendo. Mas se algum dia você tiver qualquer problema com o atendimento e se você for nosso cliente, não se preocupe porque aqui na nossa corretora nós fornecemos um atendimento de pós-venda que vai te ajudar, vai te orientar, vai tirar as suas dúvidas durante todo o tempo que você tiver com o contrato. Aqui a gente não deixa os nossos clientes ligarem no 0800, tá? Você liga aqui e a gente te ajuda. A não ser em algumas situações que o próprio cliente tem que ligar na seguradora. Mas mesmo assim, antes a gente te passa todas as orientações sobre qual setor você vai falar e o que você deve pedir, né, para facilitar a sua vida. Se você quiser um orçamento da Seguros Unimed ou qualquer outra seguradora, chama a gente aqui no WhatsApp. Você vai ser muito bem-vindo e vai ser um prazer ter você como nosso cliente. Agora eu que quero te pedir uma coisa. Fala aqui para mim o nome da sua cidade e me fala se a Unimed da sua cidade ou da sua região é boa ou não. Assim a gente ajuda outras pessoas também, beleza? Espero o seu comentário. Beijo, até mais!